Olá, boa noite, Roseli. Esperar o pessoal entrar para a gente iniciar a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, mitos e verdades sobre a ansiedade. O som está bom? Você está me escutando? Às vezes dá um... Ótimo. Será só mais uns minutinhos para a gente dar início. Enquanto isso, aperta o coração. Fanny Viana, boa noite. Vamos apertar esse coração aí para esse Instagram divulgar a nossa live. Me respondam aí enquanto as pessoas vão entrando. Vocês são ansiosas? Vocês têm essa ansiedade? A flor da pele? Ou mais ou menos? Então é muito ansioso ou pouco ansioso? Achei interessante que esse tema aí, chamou muito a atenção de várias pessoas, porque ainda confunde muito a questão da ansiedade, né? Será que a ansiedade é natural? Será que a ansiedade é algo externo? Quando é que essa ansiedade atrapalha esse sujeito? E dentro de todo o contexto, né, de cada realidade, de cada família, é necessário ter esse olhar, buscar esse esclarecimento, porque às vezes nós vamos confundir algumas reações que nós temos e vai trazer para o âmbito assim, nossa, ela está ansiosa demais, ela tem que deixar de ser ansiosa. Será que alguém consegue deixar de ser ansioso ou ansiosa por completo? Será que é possível ser assim, deixar de ser ansiosa no sentido de nunca mais vou sofrer ou vou ter ansiedade? Então, cabe aqui hoje, eu quero trazer para vocês uma reflexão, né? Tentar esclarecer alguns pontos, porque é muito importante, né? Você ter uma clareza sobre o que é essa ansiedade. Então, foi feito aqui várias pesquisas em algumas pessoas assim que realmente estudaram e pesquisaram esse comportamento humano. Eu quero trazer essa clareza para vocês e vocês buscarem aí o que está acontecendo, né? Se é o ambiente externo, o de dentro, de dentro para fora, ou se é alguma coisa de fora, né, para dentro. Então, em todos os animais, até mesmo os pássaros, o terror, ele provoca tremores no corpo. Sabe quando você está muito ansiosa, com medo, nervosa, que às vezes começa até a tremer? E tem pessoas que tremem essa região, treme os olhos e às vezes a boca dá
Aí fala, nossa, tá com tique, começa a ficar nervoso e vai tremendo. E esse eriçamento, né, nos animais, que é o levantamento, tipicamente causado pelo levantamento ali do pelo. Vamos imaginar o gato, o cachorro, quando ele vai atacar, ou então quando ele se sente ameaçado. Ele não fica todo arrepiado? As pessoas falam, ah, ficou arrepiado ali, corre, foge, é perigoso, ele vai atacar. Então, essas reações são boas razões para acreditar que no caso aí dos animais, essa ação serve junto para fazer o quê? Entender e identificar o perigo. Ou seja, alguma coisa está acontecendo ali que teve essa reação. Ele ficou esperando um ataque ou então se preparando para fugir. Então, é como as atitudes voluntárias e involuntárias. Às vezes não quer que aconteça, mas acontece. Então, às vezes não está tão visível, você não percebe algo que está até mesmo imperceptível, né? Você não se dá conta, mas está acontecendo. Ou então, às vezes, a pessoa começa a ficar muito nervosa, com medo e vai apertando assim as mãos, vai fazendo esses movimentos. O corpo entra num estágio ali que ele fica descompensado. Mas aí nós vamos chegar nesse ponto lá na frente. Então, essas mesmas atitudes voluntárias e involuntárias, elas são desempenhadas por animais próximos aí também do homem. São levados a acreditar que o homem teve também uma herança, né? Reteve ali por uma herança um resquício dessas atitudes. Só que como que nós vamos identificar e pontuar essas reações? Você precisa trazer esse autoconhecimento, né? E quando eu falo de autoconhecimento, não é você falar assim, agora eu me conheço assim, por completo, 100%, eu sei tudo. Não é isso, tá? Esse autoconhecimento é quando você percebe que você está tendo alguma alteração de comportamento, alguma atitude te levou ali a um momento ali que você ficou com medo, teve uma reação. Às vezes algumas pessoas, a questão fisiológica no corpo muda diante dessa atitude. Então, essa ansiedade, ela coloca em ação uma série de mudanças fisiológicas, todas projetadas para nos ajudar a focar totalmente e lidar com as ameaças. Como que você lida com uma ameaça? Aquilo que está ali acontece de uma forma repentina. Vamos imaginar que se você escuta um barulho na cozinha, você assusta e você consegue identificar de onde vem esse barulho. O seu cérebro, ele vai te responder de modo que vai falar assim, olha, esse barulho foi uma tampa que caiu. Aí você, ai, que susto, é uma tampa. O cérebro vai trazer uma informação, é uma tampa que caiu. Às vezes é alguém que puxou alguma coisa, ou então um barulho de um balão que estourou, um plástico, enfim, ele te dá essa resposta. Mas, e quando é algo novo, que você ainda não teve ali uma experiência? Como que você reage? E é aí que essas mudanças associadas ao que hoje é conhecido como Sistema Nervoso Autônomo, SNA, cuja função é controlar esses processos fisiológicos básicos. Então, por exemplo, a respiração. Você observa que a sua respiração fica ofegante, curta, e às vezes tem pessoas que dá até uma dor de cabeça. A temperatura sanguínea, né, e a pressão sanguínea também, ela muda. Às vezes a pessoa fica, nossa, fiquei nervosa, que eu senti calor. Sabe, alguma coisa aconteceu que começou a sentir calor, começou a suar e mudou. Esse externo teve um impacto em você, teve um impacto aí no seu interior. Então essa CNA, ela compreende dois subsistemas complementares. Eu estou falando uma coisa mais teórica, mas daqui a pouquinho eu vou esclarecer, eu vou exemplificar, como eu sempre faço em todas as lives. Mas é só para vocês entenderem que existem uns estudos que comprovam o que é essa ansiedade, como que ela se forma, para trazer uma clareza, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu estou
eu fiquei ansiosa porque eu saí de casa, mas não, é ansiedade ou é medo, ou então essa atitude me bloqueia, eu não quero sair, eu quero ficar dentro de casa porque eu tenho medo. Então são pontos que eu preciso falar um pouquinho dessa teoria, para depois eu vir para os exemplos básicos, né, para que fica bem mais simples também de compreender. Então esse sistema nervoso simpático, que o SNS tem essa sigla, que prepara o corpo para reagir ao perigo. Vamos imaginar aqui, se você vê um cachorro bravo, e ela tem até a plaquinha lá, no perigo, cachorro bravo, e você percebe que o portão abriu e o cachorro está latindo. O que você faz nesse momento? Escreve aqui nos comentários. Qual é a sua reação quando você lê a placa cão bravo, o portão abre e o cachorro está latindo? Qual que é a reação que você tem nesse momento? Escreve para mim nos comentários. Vamos participar aí dessa live. Alguém mandou na caixinha de perguntas aqui. Corre. Então, diante desse perigo, dessa ameaça, a sua reação é correr, ou aí vem a outra questão que a Fanny colocou. Ela vai ficar paralisada, porque ela não vai conseguir se mexer, ela não vai ter reação. E é interessante colocar isso também, porque existem várias, né, situações. Existem pessoas que vai correr, existem pessoas que vão ficar paralisadas. Aí às vezes fala, mas por que o cachorro vai te atacar? Pode acontecer alguma coisa, foge. Nós temos esse instinto, né, de sobrevivência, de nos protegermos de alguma situação. Então é importante quando o corpo prepara para reagir ao perigo. E esse sistema nervoso, que é chamado de sistema nervoso parasimpático, SNP, que controla e contrabalança essa atividade frenética aí do SNS, né, do sistema nervoso simpático. Então, por exemplo, se o sistema nervoso simpático eleva os batimentos cardíacos, em alguns casos em até 1.200%, permitindo que o sangue ele chegue ali nos músculos de uma forma mais rápida, as pupilas dilatam, você começa a ficar com aquela, às vezes acontece um suor, a sudorese, e tem uma reação. Pode ser que mesmo paralisado, o seu mecanismo, o seu corpo está ali pulsando, porque você enxerga o perigo. Ou às vezes tem pessoas que gritam, né? Ficam ali paralisadas, mas elas gritam ou então choram. Acontece também uma questão que esse medo, essa ansiedade ali que foi gerada desse perigo real, esse perigo que você identifica, acontece da pessoa começar a sentir ali a boca seca, né? A boca fica tão seca que quando faz isso, fala, nossa, minha boca até ficou seca. E toma aquela quantidade de água após que se você ingerir essa água no momento que você está aquele forte pico, né, de ansiedade, às vezes não consegue nem engolir, que até atrapalha, né, fica tão bloqueia por conta desse medo de algo real, o perigo que existe. Isso serve não somente para cachorro, mas algumas outras questões que podem ali acometer a todos. Então, o que é de fato a ansiedade? A ansiedade é um estado de ânimo voltado para o futuro em que se está pronto ou preparando para lidar com acontecimentos negativos vindouros. Se fôssemos colocar a ansiedade com palavras, podemos dizer aqueles episódios, né, terríveis que novamente pode acontecer, ou então se você talvez seja capaz também de lidar. Por exemplo, o seu cérebro já passou por aquilo, já teve aquela informação, já houve um registro. Então, quando acontece, você assusta, mas você já sabe que é algo, não, foi só um barulho lá fora. Você já relaxa. Agora, vamos imaginar a criança. Criança lá no quarto, de noite, barulhos de trovões, relâmpagos, aquela árvore balançando. Ali ela começa a criar também, ela começa a sentir esse medo.
Ela não sabe o que está acontecendo, às vezes chora, grita, fala que quer dormir com os pais, ou seja, o que é ideal você fazer nesse momento? Acolha essa criança. Não ignore o fato dela estar com medo, ela falar, não, deita aí, vai dormir que daqui a pouco passa. Ou seja, ela vai começar a liberar esse nível também de ansiedade e começar a gerar ainda mais aquele pânico, aquele terror de algo desconhecido, até ela se habituar com o fato de que quando chove pode ser que ocorra os trovões, os relâmpagos, porque houve ali uma identificação. Porém, se nesse período, né, onde está acontecendo esse evento, né, essa situação, se a família, quem ali é responsável por essa criança, não tem um acolhimento, ela pode ter um reflexo negativo desse momento. Então, toda vez que chove, é um momento que ela fica muito apreensiva, porque ela viveu uma situação de extrema ansiedade, de extremo medo ali diante daquela chuva, daqueles raios e trovões. E às vezes começa até projetar alguma situação maior, aí fala, não, mas ela está inventando, ela está fantasiando, não, mas ela está sentindo. Então a grande questão aqui, não ignore que as pessoas que estão à sua volta, mesmo crianças e adultos, não ignore o sentimento que elas estão tendo diante de uma situação, porque pode estar remetendo a algo que ela viveu anteriormente. Então, qual que é a diferença do medo e da ansiedade? O medo, ele tem aquele objeto também, claro. E o medo, quando ele está junto, como eu falei, né? Ele, junto com a ansiedade, ele tem ali aquele mecanismo de defesa. Você prepara ali para reagir. Aí, o medo real de atravessar a rua e tomar cuidado com os carros, um cachorro bravo, alguma situação que você vivenciou. Então, quando você tem esse medo que te protege, esse medo real de algo assim que você já viveu, não vou tomar cuidado aqui. A diferença é quando a ansiedade, ela tem uma intensidade, né, aquela questão intensa ali do medo, de não saber o que nos deixa ansiosos. Então é difícil saber como lidar com o problema. Você criou ali um acontecimento onde te bloqueia, quando é aí que a ansiedade começa a fugir do controle. Você começa num círculo, né? Aonde a ansiedade é algo que foi baseada em uma situação que você viveu, ou então, e a partir dessa situação você começou a criar algo que é irreal, e dentro dessa fantasia, ela te impede de ter outra atitude. Não vou nunca mais sair de casa, porque se eu sair de casa, um carro pode me atropelar. E quando isso acontece, a pessoa que tem pensamentos assim, ela começa a vivenciar todo aquele sintoma que eu falei anteriormente, de frio na barriga. Às vezes acontece uma descompensação aí fisiológica, dá vontade de ir ao banheiro, a boca fica seca, começa a suar e às vezes a pessoa trava. Então, de que ela está com medo? Medo de quê? E se acontecer, se tiver alguém perto e falar, você não tem motivo para ter medo, para com isso, você vai sim, só vai potencializar mais ainda essa situação, esse episódio. Então é necessário ter esse olhar, e se você conhece alguém ou se você mesmo passa por uma situação assim, você precisa de ajuda, você precisa de ser acompanhado. Porque o que está originando esse pico de ansiedade diante de uma situação? E quanto tempo também vem afetando essa ansiedade por determinada situação, vem afetando essa pessoa. Aí que tem a diferença. Você tem momentos que você demonstra ali uma ansiedade, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estou ansiosa para chegar o dia da viagem, sabe? Mas você está ansiosa e parou de fazer suas atividades? Ou você está querendo viajar e começa ali a preparar tudo, continua trabalhando, mas está pensando. Então, há uma diferença. Se você... por exemplo, todo mundo está aqui sonhando com
a vacina, né, que aprovem logo a vacina, e, enfim, começa a distribuir para a população. Mas enquanto você espera, o que você tem feito? Dá aquela ansiedade, você fica pensando, nossa, tomara que chegue logo, que seja para ontem, rápido. Mas enquanto você espera, você tem uma reação, você quer, você deseja. Mas enquanto isso não acontece, como você tem levado a sua vida? Você consegue, com segurança, se você precisar sair e ir ali ao mercado, você vai de uma forma segura para fazer o que é necessário? Ou você, ao sair de casa, já começa a sentir todas as reações, né, daquele medo, daquele pânico, um terror de que você pode chegar lá e de repente, aí, não vou sair de casa. Está acontecendo isso com muitas pessoas, a ponto de não colocar nenhum lixo para fora. Então, como você está lidando com situações de perigo? Existe um risco aí, é um vírus, né, circulando no ar e você não vê. Mas como que você lida com essa situação? Como está a sua mente? E esse medo, como você está potencializando esse medo? E às vezes há pessoas que começam a criar uma situação, e é muito sério isso, que de repente ela acusa o outro, ela começa a vivenciar aquilo que ela fantasiou, que ela pensou, imaginou, e ela traz para a realidade. E às vezes acontece quando a pessoa tem medo de ser traída ou traído. Ela imagina uma situação e de repente, se o parceiro não atende o telefone ali naquele momento, ela já fala, você estava fazendo alguma coisa, você estava aprontando. Não dá nem tempo da pessoa responder. Por quê? Ela imaginou algo que não faz parte daquela realidade. E ela, juntando com toda a ansiedade, esse medo, né, de acontecer alguma coisa, ela reproduz ali no ambiente. Então, é necessário, né, quando esse sofrimento, o quanto essa ansiedade tem trazido sofrimento para a pessoa. Existem também as questões das doenças psicossomáticas, que o indivíduo não fala, não tem não externa, mas tá assim guardadinho e o corpo começa a falar por ele. Existem essas questões, então observar como você está lidando com essas situações. Não, parece que nada está sentindo. Eu falo daquela positividade tóxica, né? Não, já nem lembra mais. Só que em algum momento tem uma reação. Parece que não está sentindo, mas está. É necessário ter esse olhar, né? Ter esse cuidado. Tem alguma pergunta? Deixar um tempinho aqui para vocês perguntarem. Senão eu dou seguimento. Continuo seguindo aqui. A Roseli comenta que diante desse período, desse medo, né, sente um frio na barriga, uma sensação muito ruim. Essa sensação ruim é algo assim que você não consegue lidar com o inesperado, né? Aquele, eu estou ali num momento vulnerável, como que eu vou reagir diante dessa situação? Aquele sentimento de estou desprotegido, né? Eu preciso fazer alguma coisa, mas não sei o que fazer. Então dá aquela sensação de desproteção, de o que eu faço, mas corro, eu fico, esse frio na barriga. Às vezes as pessoas também têm ali uma diarreia, né? Teve uma notícia, causa ali um impacto tão grande que a primeira coisa, dá ali uma dor de barriga. Então é necessário você ter esse olhar para o que está acontecendo com o seu corpo, com esses mecanismos, e o quanto esse nível de ansiedade ele tem afetado o cotidiano. Então, que fique claro aqui, saber diferenciar. Essa ansiedade te prepara ali para uma autodefesa, ou se ela te bloqueia para você ter uma reação positiva diante de algumas situações, mesmo que você não tenha vivido. Porque
Se estiver te bloqueando, se estiver te impedindo de fazer as suas atividades diárias, você precisa ter uma orientação, você precisa ter um acompanhamento. Porque existem muitos casos de, às vezes a pessoa fala, não, mas sempre foi assim, nunca gostou de sair, quando saía não era rápido voltar para casa. Às vezes teve um acontecimento ali que provocou, né, esse medo, esses medos, né, variáveis aqui que eu já comentei com vocês, e causa esse impacto. Então, diante de qualquer situação vivida, você fala, vai acontecer tudo de novo. Então, é necessário também entender e responder para você mesmo, se perguntar e responder essas perguntas. Aonde eu estou? Eu estou vivendo o mesmo que aconteceu outras vezes? Será que vai ser a mesma coisa, a mesma situação? Então, você fazendo essas perguntas, por que eu estou com medo? Medo de quê? Mas aconteceu há 20 anos atrás a mesma coisa, então pode ser que seja... Não, hoje é diferente, você pode reagir diferente. Mas e se acontecer a mesma coisa que aconteceu há 3 anos atrás? Olha, você também precisa reagir de uma forma diferente, você não precisa reagir só porque aconteceu um episódio bem parecido da mesma forma. Então, essa identificação. Tem um comentário aqui da Roseli. Fui com minha mãe almoçar em um restaurante, estava muito cheio e sem muito cuidado com as medidas de prevenção, mas decidimos ficar porque estávamos com fome. À noite ela não conseguiu dormir e teve uma crise de ansiedade, sentiu culpa, medo de alguém adoecer. E talvez se alguém tivesse espirrado, essa ansiedade e essa culpa ia potencializar. Às vezes, assim, por uma rinite alérgica, alguma coisinha espirrou. Aí, tá vendo? Não deveria ter ficado. Então, esse medo, alguma coisa aconteceu, você teve uma reação. Foi a um lugar onde não tinha um cuidado adequado, porém, por uma necessidade, vocês precisavam se alimentar, ficou. Porém, o medo de ter feito errado, não deveria ter ficado. E agora, e se aconteceu alguma coisa, eu coloquei em risco a minha família e, obviamente, o que foi o resultado disso? Ficou sem dormir à noite. Ou seja, esse medo foi associando ali a situação que te gerou uma ansiedade. Aí você já começa, o seu cérebro já começa a te mandar informações. E se você precisar ir ao hospital, o hospital tá cheio, tem muita gente doente. E se você não tiver nada e você chegar lá no hospital e se contaminar? E se acontecer alguma coisa? E começa aquele tumulto total na sua mente, na mente de quem sente essas situações, de quem passa por isso. Aí se eu for no hospital e chegar lá não é nada, ou então às vezes acontece da pessoa ficar ali gripar, pegou uma gripe, né, e falou, nossa, agora isso é culpa, foi minha. Então, graças a Deus que ninguém adoeceu, né, mas o tempo que você ficou, a noite que você ficou sem dormir, os seus pensamentos não foram bondosos com você, né, você começa a passar assim um filme, e se eu precisar de ficar internada e não ter vaga, e com isso você já começa a criar um cenário. A ansiedade vai aumentando, 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 que começa a criar um cenário que na sua mente é real pelas informações externas, daquilo que você já tem acompanhado. Então, trabalhar essas questões, mas e se realmente, se de fato alguém se contaminar, alguém pegar esse vírus? Como que você precisa reagir? Não é fingir que nada está acontecendo, mas tomar todas as medidas ali para combater esse vírus, né? Tomar cuidado, a família. Você precisa ter um plano assim, o que eu preciso fazer para reagir de uma forma positiva? Tem um momento do susto, tem um momento que dá vontade de você jogar tudo pro ar, sair correndo, mas você precisa, depois que você se acalma, você busca ali esse autocontrole e fala, não, agora como que eu vou reagir? De que forma que eu vou reagir ao que está acontecendo? Seja assim, questão do vírus ou outras situações que você está vivenciando aí na sua casa. É necessário, você precisa sempre
se fazer essa pergunta. A situação é crítica, essa situação tá me deixando confusa, com medo, mas e aí? Como que eu preciso reagir? Quem que eu preciso buscar ajuda? Para onde eu vou pedir socorro? Com quem eu vou conversar? E até para você procurar pessoas, para você conversar, você precisa também pensar bem. Porque às vezes você vai trazer uma angústia, né, uma situação, e pode sair dessa conversa, sair desse diálogo pior do que você entrou. Às vezes a outra, sabe quando o ser humano tem esse comportamento, né? Se eu te conto uma tragédia, você vai se lembrar de uma pior do que a minha e vai falar, ah, não, isso que aconteceu com você não é nada. Ou então, você está passando por isso, se prepara que no final eu já sei o que é, vai acontecer isso, 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 isso. Aí você fica assim, com mais medo ainda. Mas, o que você precisa sempre ter em mente? O que eu estou fazendo para que não seja esse o resultado? E tirar aquela ansiedade do resultado imediato do foco, sabe? Porque quando a gente fica querendo um resultado muito rápido e precisa ser rápido, eu não estou vendo, não está acontecendo, não está mudando, calma. Calma, você precisa enxergar os pequenos detalhes, as pequenas mudanças, para você entender e compreender que realmente algo está acontecendo. Se você vai plantar qualquer tipo de planta, de fruta, etc., qualquer coisa, vai precisar desse tempo. Vai precisar daquela semente entrar em contato ali com o solo, germinar, fazer todo aquele processo. E às vezes você não vai enxergar nada, mas você vai estar cuidando ali daquele campo, né? Daquele lugar que você plantou. Então, quando você tira essa ansiedade de querer, que cresça rápido, e às vezes tem frutas que demoram muitos anos para dar o primeiro fruto. Então é necessário você fazer esse trabalho. Enquanto você não vê o resultado, foca no que você está fazendo. O que você está fazendo não é o perfeito, porque essa perfeição também gera uma ansiedade, né? Essa perfeição de querer ser, não, preciso ser a mãe perfeita, o pai perfeito. Eu vou trazer aqui uma revelação para vocês. Não existem esses pais perfeitos. Em algum momento vai acontecer alguma coisa que você vai se frustrar, você vai errar, você vai falar algo que não deveria. Então, quando a gente tem esse reconhecimento, você fala, não, eu sou um ser humano. Então, eu preciso me respeitar também com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas questões e focar no que eu estou fazendo e não somente naquele resultado. Porque vamos imaginar, se um agricultor está focando apenas de quando aquela plantação der ali o seu fruto, tá, não estou vendo nada está acontecendo, gerar aquela ansiedade, quando começar a aparecer o primeiro brotinho ali, ele vai perder esse momento. E às vezes na educação ali também dos filhos, nós queremos tanto aquele resultado glamuroso, imediato, de reconhecimento, do filho obedecer e entender tudo, que nós deixamos passar os pequenos detalhes. Aí você fala, mas que detalhe é esse, Sinara, que até hoje eu não vi? Por que você não viu? Tira o foco, o que você deseja, aquela ansiedade que tudo aconteça muito rápido, para ontem. Sabe, aqueles lanches rápidos. Às vezes pede uma comida pelo motoboy, né? Vai lá na lanchonete, liga pra lanchonete, pede uma comida e fala, olha, tá, passou 5 minutos, então já saiu daí? Ah, já tá chegando. Não é isso, nós não estamos criando filhos fast food. Então, precisa passar por um processo. E dentro desse processo, é importante observar o que está sendo feito, como que você está lidando com as situações, em que momento você precisa descansar, em que momento você precisa falar, eu estou cansada, eu estou com raiva, porque às vezes você pode ter vindo de uma educação, de uma formação, de que as mães não cansam, de que as mães dão conta de tudo. Aí você escuta alguém e fala assim, nossa, eu criei 14 filhos e nunca dormi de dia. Eu fico pensando, tadinha dessa mãe, ela não sabe como é bom dormir depois do almoço. E você sente esse cansaço depois do almoço, e se você tira uma sonequinha,
Fica, gente, não deveria ter dormido. A minha amiga não dorme, a outra fulana não dorme, ela fica assim sempre pleno o dia inteiro. Gente, isso não existe. Tá? Você precisa, não se compare ao que está acontecendo com o outro, com a outra família. Não faça dessas comparações, não seja cruel com você mesmo. Não exija uma perfeição dos seus filhos. Ai, tem que fazer assim, eu dobrei desse jeito, tem que ficar quadradinho, tudo quadradinho. Você precisa agir com seus filhos de acordo com a habilidade de cada um. E se você estiver ansioso para ele aprender a dobrar uma coberta do jeitinho que você dobra, você não vai identificar a habilidade que ele tem, e nem ele. Porque existe ali um excesso. Ai, precisa fazer assim, porque se chegar alguém aqui e encontrar essa situação, e o que vai achar de você, o que vai achar de mim? Calma. A habilidade do seu filho. Ah, mas vai ser sempre assim? Não. Se você observar, cada dia ele vai melhorar um pouquinho mais. Mas vai depender desse incentivo. Vai depender de como está a ansiedade de você querer que ele faça. Ele seja rápido no resultado. Então, o que você está usando para isso? Quais são, né, as referências que você tem para que ele seja ali, faça sempre o melhor, e tem que ser o melhor, precisa ser o perfeito. Será que cobraram muito de você essa perfeição? Será que em algum momento você sente medo de sentir aquele desprezo, né, de ficar sozinho, de não conseguir reagir diante de uma situação porque parece com aquilo que você viveu na sua infância, e você não quero que meu filho passe por isso. E aí que tá. É você quem está criando seu filho. Em outros tempos, em outra casa, em dias diferentes. Então você precisa entender que, por mais que seja todo mundo da mesma idade, só você que não sabe fazer isso. Então ajuda seu filho a descobrir também o que ele sabe fazer. E você, adulto, às vezes, eu não sei fazer nada tão bem quanto os outros. Descobre o que você consegue fazer de melhor. Com certeza tem. Então, quando nós seguimos, né, tiramos entra a questão também desse medo de ser rejeitado, desse medo de não ser aceito, né, de não se enquadrar dentro daquele padrão natural e comum de todo mundo, tá? Mas o padrão natural e comum de todo mundo é o seu padrão. Qual é o seu padrão? Como você se encaixa, como você se enxerga? Isso vai depender muito, porque às vezes, até para você conseguir estar bem com o seu corpo, conseguir ali por questão de saúde também, perder peso, fazer um exercício físico, vai depender muito daquela ansiedade que você está tendo ali no momento. Você está fazendo porque o outro conseguiu ou porque você enxerga a necessidade de você fazer? Porque muda o resultado. Se você está fazendo para agradar o outro porque o outro conseguiu e você não quer se sentir menos, aí já começa a falar, vai me comparar, e vai falar, e começa a gerar aquele misto de pensamentos. Certamente isso que você está querendo para você não vai ter o resultado que você espera. Pode ser que você ganhe até uns quilos a mais. Ou seja, a sua motivação qual é? Eu quero fazer tal coisa porque eu preciso entrar na academia, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso me exercitar, a minha saúde. A perda de medidas, a perda de peso é resultado da sua reação, da sua ação diante da situação. Nossa, cheio de ão aqui, né? Cheio de ão. Então, esse condicionamento, né, que explica, que surge também esses medos, que eu falei que agora, esses medos irracionais, as fobias, de sentir mesmo esse bloqueio, né, que já começa a transformar, que as fobias começam a passar também na psicopatologia. Então, precisa entender o que de fato está acontecendo, o porquê, o que te bloqueia, e não simplesmente falar, não, tá assim porque tá ansioso, tadinho. Calma,
Porque tem a ansiedade que te dá aquele impulso de sobrevivência e aquela que chega ali e te bloqueia, você não consegue nem reagir. E não é também, da mesma forma também como eu falei numa live anterior, sobre a depressão. Que às vezes as pessoas têm momentos tristes e aí já é rotulada, não, ela tá com depressão. A depressão, ela precisa fazer ali uma avaliação, porque a depressão, ela é uma doença. Então ela vai te paralisar, você deixa de fazer coisas do dia a dia, como lavar a cabeça, tomar banho. É necessário ter uma avaliação de um profissional que entenda. Não é só, não, hoje ela chorou o dia inteiro, mas peraí, pergunta, é um momento de você chegar e falar assim, o que você tem? Por que você está chorando? Aí às vezes a pessoa responde, não é nada. Não, fala, quero saber por que você está chorando. É necessário ter essa empatia de verdade, não ignorar, você não tem motivo para isso. Isso que, você está com medo, não, vem cá. Às vezes, obviamente, na intenção, né? Os pais, às vezes, têm atitudes assim, na intenção de colocar o encorajamento no filho, ao invés de trazer esse encorajamento, acaba colocando ainda um medo ainda maior na criança. Às vezes o filho tem medo ali de lagarta, de barata, de alguma coisa, e fala, olha, tem barata ali, corre que tem uma barata. Ele assusta e sai correndo. Ou então fala, não, você vai vencer esse medo, você vai lá e vai fazer isso. Empurra aquela criança ali, e elas, às vezes acontece até de fazer xixi na roupa, por conta do medo, não saber lidar ali com aquele medo. Então é necessário, às vezes a criança está chorando, a luz do quarto está apagada, eu tô com medo, não tá com medo não, vai dormir com a luz apagada, apaga todas as luzes, você precisa criar coragem. Não é assim que ele vai criar coragem. Dessa forma, agindo dessa forma, ele só vai criar medo. A partir daí ele vai começar a fantasiar, e esse medo, essa ansiedade vai gerar assim que o quarto onde ele está é um quarto de terror, porque ele realmente está com medo. Então tenhamos esse olhar, né? Esse olhar assim com mais clareza, identificando alguns pontos. E se você houver dificuldade disso, com esse tipo de situação, ou se você identificou o que acontece, né? Você tem esses picos aí de ansiedade que começa e de repente já fica uma coisa insustentável, que você, não aguento. Às vezes tem pessoas que começam a roer as unhas e aquele medo, e de repente tá só começa a sair sangue, né? Só para ali quando tá sangrando. Então busca ali um acompanhamento adequado, né? Não fica com medo até mesmo de pedir ajuda e as pessoas te questionarem e falar, nossa, mas você que é sempre assim, calminho e tá agindo dessa forma, porque às vezes espera uma reação daquela pessoa explosiva, né? Não, ela precisa de ajuda, tá ali fazendo tal coisa, mas e as pessoas que sofrem calada? E elas que, não, nossa, não parece que nada está acontecendo, super tranquilo. E se houver um sofrimento ali no secreto? Nós não sabemos o que está acontecendo. Então precisamos ter esse olhar, não esse olhar para julgar, né? Para sair procurando situações. Então é necessário entender, né? Trazer essa clareza aí, se conhecer, entender quais são as suas limitações. Talvez se você não consegue realizar tal coisa, tem pessoas que têm pânico ali de agulha, mas é necessário. Mas vamos imaginar o porquê que muitos adultos têm medo de injeções, têm medo de agulha. Às vezes essa simples injeção, essa simples vacina, ela foi usada como método para tentar educar a criança. Se você não ficar quieto, eu vou te dar injeção, vou te dar uma agulhada. Você quer que eu chame o médico para te dar uma agulhada? Para te dar uma injeção? A criança reage, não é ruim. E às vezes quando vê alguém de jaleco branco, o que ele vai lembrar? E há uma mentira aí para a criança,
Independente se ele está obedecendo ou não, é necessário que se tome uma vacina. Se for preciso, vai tomar uma injeção. Se for necessário, vai precisar tirar sangue. E aí? Como que fica esse misto? Ah, mas eu estou obedecendo e eu estou... Entende? E às vezes esse adulto cresce vivenciando dentro desse contexto, chega na fase adulta e tem pessoas que desmaiam quando olha ali uma injeção. Às vezes eu fico observando alguns vídeos que viralizam na internet, né, que a pessoa ali começa, a hora que a médica vai, coloca ali o acesso, desmaia. Ou então tem um ataque ali, uma histeria e começa a gritar. E às vezes as pessoas ficam rindo, né? Parece estar ali engraçado, encenando, mas existe uma realidade. E aquele comportamento não é um comportamento de adulto. Às vezes alguém fala assim, nossa, parece uma criança, mas é uma criança. É a sua criança interior que está gritando ali. É a nossa criança que está reagindo àquela situação. Ah, não, mas tem muito tempo, gente. Fazia isso, era criança, colocava medo, era criança. Mas ficou registrado, ficou marcado. E às vezes, quando entra em contato com aquela situação, com aquele sinal de perigo, como eu disse no início, se prepara para correr porque vai acontecer alguma coisa. Então, há aquela reação. Então, não use situações importantes para os nossos filhos, que eles precisam passar por elas, para tentar educar, porque não vai educar, vai gerar medo. E quando ele estiver em contato com a injeção, por exemplo, vai causar ansiedade. Ele vai querer ir embora. Às vezes tem crianças, eu fico observando isso também quando eu vou levar meus filhos para vacinar. Tem crianças que tem que juntar. A mãe segura os braços, a enfermeira segura aqui e o outro segurando aqui as pernas e começa, é uma luta para aplicar uma injeção. E o menino gritando, falando, nossa, mas o que está acontecendo? Pode ser que ele está recebendo uma referência sobre esse momento, que aquilo é ruim. E a vacina não é ruim, a vacina protege. Tanto que estão aí, né, buscando uma vacina para esse momento que nós estamos vivendo. Então é necessário prestar atenção de como nós estamos educando os nossos filhos, na base do medo, para tentar adquirir ali uma obediência. Então, o medo ele não educa. Ah, mas se eu não fizer isso, ele não vem. Não, explica por que ele precisa vir até você. Explique por que ele não deve pular no sofá. Ah, mas se cair, mas já imaginou se a criança pular a vida inteira e nunca cair? O que ela está falando para você? Que ela consegue pular e não cai. Então, nós precisamos ter uma comunicação clara. Ou então, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, falei um monte de coisa e o menino parece que não escutou. Não escutou. Não é palestra para filho. Você não dá palestra para os seus filhos. Você precisa falar frases, né? Pontuar, ser breve, objetivo. Eu sempre falo aqui também nas questões dos desenhos, né? Olha a quantidade de tempo que tem ali o desenho de uma criança. É curto. Por quê? Precisa ser objetivo. Precisa ser bem rapidinho para manter ali a atenção, para realmente ter uma audiência. Então é necessário pensar da forma em que nós estamos conversando com os nossos filhos. E o que nós estamos trazendo ali, que pode ser que o nosso comportamento, no intuito de acertar, no intuito de fazer o melhor, de fazer certo, de fazer perfeito, às vezes nós estamos trazendo também esses momentos ali com medo e ansiedade. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Estamos quase terminando. Tá claro para vocês? Pode mandar perguntas, gente. Então, quase que eu saio aqui da live. Então, é necessário você respirar fundo. A respiração ajuda nessa oxigenação cerebral. Nós precisamos desse oxigênio. Às vezes a situação te deixou tão tensa, tão irritada, tão estressada, com muita raiva. Se você se permitir falar, não, deixa eu sair daqui, que eu não vou conseguir resolver isso agora de uma forma assertiva, você vai precisar se acalmar primeiro.
porque vai haver uma reação. Ou você fica paralisado, ou você reage. Às vezes tem noticiários aí que a pessoa reagiu a um assalto. E se você conversar com essa pessoa depois, ela vai falar, eu não vi que eu reagi. Quando eu percebi, eu já tinha batido, o bandido correu, eu corri atrás. Então, diante dessa ansiedade, diante desse perigo, acontece ali essa reação. Pode ser que você fique paralisado, mas pode ser que você reaja à situação ali que você está exposto a um perigo. Ok? Então, é necessário observar esses comportamentos, que às vezes a gente fala, gente, o cara é louco, ele devia ter parado, pensar, não, talvez ele nem percebeu que ele reagiu, ele só foi perceber depois, que ele colocou a vida dele de novo, né, outras vezes ali em risco. Então é necessário ter esse cuidado, né, ter esse olhar com o que você fala, o que você está alimentando, né? Nós precisamos ficar informados sobre as notícias que está acontecendo aí no mundo, ok, mas pega uma reportagem de confiança e se contenha com ela durante o dia. Pronto. Não precisa ficar absorvendo todas as notícias, porque isso pode causar um medo, um pavor, uma ansiedade tão grande que você não vai conseguir viver sem pensar no que está acontecendo. Ah, mas então eu não vou me importar com as pessoas que estão sofrendo lá nos hospitais? Não estou dizendo isso. Eu estou falando que você pode orar, pode rezar por elas, pode, enfim, pode fazer outras coisas. Porque existem pessoas, principalmente no início da pandemia, que tinha pessoas que só falavam nesse vírus. E falava, e até um ponto eu falei assim, quanto tempo você fica com a televisão ligada nas informações sobre esse vírus? O dia todo. O dia todo eu vejo maca correndo, povo desmaiando no hospital e falando que o hospital está cheio. Aí já começa a ter aquela ansiedade de se imaginar precisando de um hospital e não ter vaga. E às vezes já começa a adquirir também alguns sintomas e falar, tô passando mal, tá acontecendo alguma coisa comigo, eu peguei. Então nós precisamos observar o que nós estamos assistindo. Né? Assiste lá uma reportagem que você precisa se inteirar ali do que está acontecendo, mas se contenha com ela. Vai fazer outras coisas que você gosta. Usa esse momento também para você descobrir novos talentos. Isso é muito importante. Tem aqui um comentário, deixa eu descer aqui, da Gilmara. Ela fala que viveu uma situação na vida que hoje ela percebe que ela tem medo de viver de novo a situação. E quando ela pensa, né, o coração dispara e acelera. É como se você estivesse vivendo de novo aquela situação. Ou seja, te gerou ali uma ansiedade. E talvez, se você vivenciar uma situação parecida, para quem está de fora pode pensar assim, poxa, mas não era para tanto. Mas a sua reação não é de acordo com o que está acontecendo hoje, é de acordo com o que você viveu antes, aquilo que te impactou. É assim, dessa forma que a gente reage. Às vezes, eu atendo, né, uma mulher que ela, toda vez que o filho chamava ela de burra, de chata, ela reagia porque ela escutava isso dos pais, sua burra, sua chata. Então, ela reagia de uma forma sendo adulta, mas a reação dela de também agredir o filho da forma que acontecia era com base da infância dela. Aquelas palavras foi de encontro ao que ela escutou dos pais na infância. Então o filho está falando isso com ela, então ela precisava reagir, porque ela não gostava de escutar. Então qual é o foco? E às vezes quem estava de fora falava, gente, mas o menino reagiu dessa forma e ela fez isso. Espera, talvez ela está reagindo não porque está acontecendo hoje, mas porque aconteceu há um tempo atrás. A Grazi está falando que ela não assiste mais jornal. Se você está conseguindo se manter assim, que fique, né? Fique bem. Não assista, porque às vezes tem pessoas que vai somatizando tudo isso. Vai pegar, parecendo uma esponja, pegando. Existem também pessoas que, se você fala, nossa, eu acordei com uma dor de cabeça, ela, eu também tô agora. Você falou, eu tô com dor de cabeça. Então, nós precisamos ter esse autoconhecimento. Se vai te fazer mal, se você percebe que esse excesso ali de informações vai tirar sua paz, evite.
Se você já identificou que é isso que está tirando a sua paz, evite. Ah, mas eu preciso saber, porque se eu não ficar sabendo... Eu me lembro que quando faltou, na região onde eu moro aqui, álcool em gel, eu lembro que uma amiga falou comigo assim, como é que você está sobrevivendo sem álcool em gel? Eu falei, não, na minha casa tem. Eu falei, não, mas no supermercado não tem, como é que você está sobrevivendo? Eu falei, não, mas na minha casa tem. Ela, não, aí eu perguntei, tá faltando na sua casa? Não, eu comprei 21 caixa fechada, mas não tem no supermercado. Ela estava preocupando porque faltou lá no supermercado. Não estou dizendo que é falta de empatia com as outras pessoas que ficaram sem, não, tá, gente? Mas vamos imaginar, será que uma caixa fechada com 20 não seria o suficiente para aquela família até os supermercados receber novos produtos? Nova embalagem, né, de álcool? Então nós precisamos entender, né, que tá havendo ali aquele excesso. Não, se faltar para mim, não, na sua casa tem, ok, usa com, vamos não usar ali um desperdiçar, né, usa com moderação até repor aí esse estoque. Porém, calma, não sofra ali de uma maneira antecipada, de se imaginar naquela cena ali de horror e não conseguir fazer outra coisa. A Grazi comenta aqui, justamente ela está fazendo, estou fazendo a minha parte, me protejo, mas prefiro ficar em paz. Exatamente. Não permita que nada tire a sua paz. Eu tirar a sua paz não é só quando alguém vem cá e fala alguma coisa com você, e é o que você traz aqui para sua mente, né? Como você vai diluindo essas situações, né? De viver trazer aquela situação para dentro de uma realidade sua. Mas aí você fala, mas você está vivendo? Não, mas e se acontecer comigo? Não, mas... Sabe? Começa a se defender. Não, eu preciso fazer, porque senão... Então, é necessário se cuidar, é necessário tomar todas as medidas, as orientações que estão sendo faladas, mas cuidado com a quantidade de informações negativas que você absorve durante o dia, que pode ser, como a Roseli falou acima, você nem consiga dormir. E nós sabemos que uma noite de sono, uma noite acordada, ela detona, né? No outro dia você tá ali, parece que passou um trator por cima, porque vai fazer diferença. Então você precisa descansar a sua mente, descansar o seu corpo, se permitir ter aquele momento ali de sossego. Eu preciso realmente descansar. Então descanse. O seu corpo precisa desse descanso. O que vão pensar de mim? Não sei o que vão pensar de você. Mas o que importa agora nesse momento é o que você está pensando ao seu respeito. O porquê que você fica ansioso, nervoso com o que está vindo ali do pensamento do outro. E o que você tem feito. Então são perguntas, gente, que nós precisamos sempre nos fazer. Por quê? Sabe? Mas por que eu tô agindo dessa forma? Mas é aquela questão de você não ficar focado no que você... eu preciso ser assim, não tô vendo nada acontecendo. Calma. Respire e viva realmente um dia de cada vez. Faça seus planos, mas também se preocupe com esse caminho, né, que você vai trilhar até chegar naquele objetivo. Não adianta ficar lá ansioso. Eu tô ansiosa para acontecer isso e isso. Mas o que você tem feito hoje? Não, nada, eu só tô ansioso porque para chegar aquele dia. Só que para chegar a determinada situação que você sonha, você precisa ter uma reação hoje. Precisa reagir de uma forma positiva, fazendo o seu melhor. Ok? Mais algum comentário? Nós já vamos encerrar a nossa live. Lembrando que ela não vai ficar gravada aqui no IGTV, ela vai pro canal do YouTube. Aí, se vocês ainda não me seguem lá não se inscreveu, né, no canal, é orientar com Sinara Cordeiro. Sinara com C. E tem outros vídeos, tem outras lives que eu coloquei lá também, algumas histórias para as crianças. Então é necessário você ocupar o seu tempo fazendo uma boa leitura, fazendo algo que você não fazia há muito tempo, descobrir outros talentos, né, novos talentos,
que vai fazer diferença na sua vida. A grande questão é como você vai sair do pós-pandemia, como você vai estar após esse momento, porque vai gerar outro impacto. O pós-pandemia vai gerar outro impacto na vida de cada um. Como você vai estar? Como você quer estar quando tudo isso terminar? Então, cabe aí também mais uma reflexão. Muito obrigada a todos por ter acompanhado. Qualquer coisa, pode chamar no direct, eu respondo e nos encontramos aí na nossa próxima live. Tchau!